programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Interação Feminina. O programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crentes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina. O programa pensado em você, mulher. Oh, glória a Deus! Mais uma segunda-feira, mais um dia onde o Senhor nos abençoou com a sua misericórdia. Glória a Deus por isso. Eu sou a Michelle Oliveira e vou estar aqui com você durante a programação que está pra lá de abençoada. Nós temos uma convidada hoje aqui, a Fernanda Araújo. Nós vamos falar um pouquinho acerca do Ministério de Dança, porque a dança também é uma forma de adorarmos ao Senhor. E lembrando, né, que o nosso programa tem uma reprise às 17 horas, então você terá a oportunidade de nos ouvir novamente. E além dessa reprise, nós temos também, né, os nossos outros meios de comunicação. Nós temos nosso canal no YouTube, nós temos a nossa página no Instagram. Então você não fique por fora, não fique de fora. Venha com a gente, participa com a gente, interaja, seja aquele ouvinte que participa, pergunta, deixa uma dica para ajudar, porque aqui a gente também distribui dicas para vocês. Então, é isso, façam parte juntinho com a gente do nosso programa e nos ajude a propagar a palavra do Senhor através da programação da Rádio Interativa. Convido você agora a interagir com a gente através do WhatsApp. Temos? Temos! 22 997 39 2852. Nosso WhatsApp é o 22 997 39 2852. Através do WhatsApp você pode fazer sua pergunta acerca do nosso bate-papo, que vai acontecer daqui a pouquinho. Pode mandar sugestões, pode pedir um louvor, pode, por que não? Pode mandar uma mensagem para alguém, aquele abraço caloroso, aquela paz do Senhor que só você sabe dar para o seu irmão que está distante, não é? É isso aí, participa com a gente. E para você que está aí já na correria do dia a dia, eu tenho uma palavra para você. Acalma o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. E nós estamos aqui para refletir um pouquinho. O que vocês acham? Então, mesmo nessa correria aí, tenta acalmar sua mente, respira fundo e deixa a palavra do Senhor falar ao seu coração. O tema de hoje da nossa reflexão é buscando a Deus através da adoração. E o versículo-chave é Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Bom, a princípio da nossa conversa, da nossa reflexão, nós precisamos entender que o que nós temos de mais valioso, o que nós temos de mais precioso é a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus fala a Jeremias que o povo fez maldades, olha só como está o coração de Deus acerca disso. Maldade para o Senhor é quando nós deixamos de buscá-lo. Olha só como é forte e profunda essa palavra. O próprio Deus, ele se entristece, ele enxerga como se nós estivéssemos o ferindo, agindo de maldade para com ele. E isso é algo que a gente precisa entender. Quando nós deixamos de buscar ao Senhor, não é uma necessidade que Deus tem, né? Que Deus precisa da nossa adoração. Não, nós precisamos da presença de Deus. Mas Deus, ele se compraz, o coração do Senhor, ele se alegra quando nós o buscamos para mantermos um relacionamento. E quem nós adoramos é a questão mais importante da nossa vida.
O que tem sido prioridade nas nossas vidas, o que tem sido alvo de adoração nas nossas vidas, isso é o primordial. E todos os dias, a cada momento, Deus está revelando o seu poder e a sua glória. Ainda que no decorrer da história, e na minha ou na sua história, as pessoas tenham sido enganadas para adorar e servir as coisas criadas ao invés do adorador, nós precisamos parar nesse momento e fazer uma autoanálise. O que ou a quem nós estamos adorando? O que tem sido alvo da nossa adoração? Tem sido o nosso Criador? Ou tem sido o nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos filhos, talvez o ministério? O que nós estamos colocando diante de nós? O que nós estamos colocando diante do altar que nós mesmos erguimos? Será que nós estamos adorando ao Senhor ou nós estamos adorando aquilo que Ele criou? No livro de Jeremias, Deus usou a metáfora de uma cisterna, um largo reservatório de água, para explicar o pecado da idolatria. No capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, rachadas que não retêm água. Nós temos acesso à transbordante, eterna e água viva, que é Deus, que provém do Senhor. Então, por que nós nos dirigimos para as fontes quebradas que irão secar? Por que nós nos dirigimos para as coisas que nós decidimos que têm valor maior do que o próprio Deus? Porque isso é decidir, né? Isso é dar significado, dar maior relevância do que ao próprio Deus. Quando a gente coloca as coisas e as pessoas em primeiro lugar, nós estamos tirando a primazia do Senhor. E isso acaba sendo uma idolatria. O Senhor é oposto a isso. Quais são algumas de suas cisternas vazias, secas e quebradas? Aceitação, aventura, atividade de lazer, exercício físico, riqueza, aparência, sucesso. O que tem sido? Talvez a comida. Todos prometemos nos encher, mas quanto mais cavamos, mais nos falta. Quanto mais nós corremos atrás das coisas desse mundo, mais vazio nós ficamos. Quanto mais nós corremos atrás das coisas desse mundo, mais rachada a nossa cisterna vai ficando, mais vazia a nossa cisterna ela fica, porque a única coisa que nos preenche de fato é o Senhor, é a sua palavra, é o entendimento e a compreensão de que o que nos gera real prazer, e prazer que é infinito e que não acaba e que não é mentiroso e não é fugaz, é a presença do Senhor. Mas será que nós estamos preparados para esvaziar as nossas cisternas, tapar, cobrir as rachaduras, fechar cada uma dessas rachaduras e permitir que a nossa cisterna, que o nosso interior seja preenchido por essa fonte de água viva? Será que nós estamos disponíveis para limpar as nossas cisternas e fazer os reparos que são necessários? Nós precisamos entender que, mesmo que algumas dessas coisas possam ser boas, se nós a colocarmos à frente de servir ao nosso Salvador, estamos transformando-as em ídolos. E daí nós estamos retirando a primazia do Senhor. Nós não fomos feitos para adorar ou servir coisas criadas. Estas boas coisas em nossas vidas são sinais e maravilhas que declaram a glória de Deus. Mas o único
que deve ser adorado, amado, idolatrado é o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno do nosso coração. E só Ele, apenas Ele, deve tomar a primazia da nossa vida. Apenas Deus é o merecedor. Então nós vamos ser honestos com a gente mesmo e com o nosso Pai. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, e se você não pode fechar os olhos nesse momento, a pelo menos a se concentrar no que está sendo dito, porque o meu convite para você é agora de fazer uma autoanálise. Faça uma autoanálise. O que você tem colocado na sua cisterna? O que você tem, do que você tem se enchido? Talvez a sua cisterna esteja cheia de você mesmo, das suas vontades, dos seus quereres, dos seus sonhos, das suas vontades. Quem sabe a sua cisterna está tão cheia que não tenha mais espaço para entrar a fonte de água viva. Então, nesse momento, faça essa reflexão, faça essa autoanálise e esvazie-se de tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Talvez o seu pensamento esteja acelerado nesse momento e você não esteja conseguindo encontrar tempo para uma conversa, um diálogo com Deus. Talvez você não esteja encontrando o momento certo, ou talvez até o desejo de estar dialogando, orando ao Senhor, ele possa estar se esvaindo devido à correria do seu dia. Mas eu te convido nesse momento, concentre-se na voz daquele que te chamou, pois ele te chama para caminhar com ele. Ele te chama de filho, então trate-o como pai. Não trate-o como o seu serviçal, porque Deus não é o nosso serviçal. Ele não é um gênio da lâmpada mágica. Ele não é aquele que vai nos abençoar, porque nós não somos merecedores. Até as bênçãos vêm mediante a graça. Então, esvazie-se nesse momento e queira ser cheio da água viva que vem do trono do Senhor. Quem ou o que pode competir pelo trono que está no seu coração? Quem vem correndo atrás de uma falsa fonte? Vamos dar os nomes, aquilo que nós temos colocado à frente do Senhor, e vamos pedir a Ele, mediante a essa entrega, que Ele venha retirar essas coisas de nós, que Ele venha de fato nos ajudar a esvaziar a nossa cisterna, a reparar as nossas rachaduras, a reparar o nosso interior, para que assim flua em nós fontes de águas vivas que provêm do trono de Deus. Ponha em seu devido lugar aquele Senhor que é soberano sobre todas as coisas, o qual nunca deveria ter sido destronado no seu coração. Chame o Senhor de volta. Coloque o dono do trono no seu lugar. O Senhor é o Rei das nossas vidas. E nós precisamos, primeiramente, amá-lo sobre todas as demais coisas. E nós já estamos caminhando para as férias escolares. Por isso, eu vou deixar umas dicas aqui hoje sobre livros. Quem gosta de ler? Eu amo ler. O tempo que eu tenho de lazer, normalmente fazendo uma boa leitura. Eu gosto de ter tempo para fazer uma boa leitura. Então, assim, época de férias é um pouquinho mais desacelerada. E eu vou deixar para vocês umas dicas de livros aqui que eu conheço e me ajudou bastante, inclusive, na caminhada e no entendimento da palavra de Deus. O primeiro livro é Porque Tarda o Pleno Avivamento.
Vocês vão me perdoar, tá? Porque o primeiro nome dele é até fácil. Agora, o segundo é desafiador. Vamos lá. Por que tarda o pleno avivamento de Leonard Ravenhill? Falei certo, Marcelo? Ou é Ravenhill? Ravenhill. Ravenhill. Marcelo está aqui me ajudando no inglês. Bom, é uma obra escrita pelo evangelista britânico Leonard Ravenhill, publicado originalmente em 1959. O livro é um clássico da literatura cristã e tem sido lido e estudado por gerações de cristãos em todo o mundo. A obra aborda a questão do avivamento, que é um tema central na história do cristianismo e ainda muito relevante nos dias atuais. O autor argumenta que muitas igrejas e cristãos têm perdido o verdadeiro poder do evangelho e que o avivamento é necessário para restaurar a igreja à sua posição original e levá-la de volta ao seu propósito divino. Bom, fica aí a dica do primeiro livro, Por que tarda o pleno avivamento? O segundo livro é Caminhando com o Peregrino. Eu amo esse livro. Por quê? Porque é uma releitura feita pelo Charles Spurgeon do livro original. Então ele vai dando o ponto de vista dele do livro original, que é O Peregrino. E é muito interessante o que ele faz, né? Ele faz uma profunda reflexão do clássico, que é do John Bunyan, e instigando os leitores a aprenderem com essa obra e as experiências da jornada perene de cristão para a cidade celestial. Ele aborda de maneira prática as principais armadilhas que desejam afastar o peregrino do seu objetivo e testar sua fé e como ele permanece temente a Deus, mesmo com as adversidades. Super indico esse livro, é muito bom, muito esclarecedor, porque normalmente a gente lê um livro e fica com certa curiosidade, né? E talvez falte até um entendimento daquilo que o autor queria falar. E aqui o Spurgeon, ele traz a visão dele, então nos auxilia na leitura de um livro que também é muito bom. Terceiro livro que eu amo, eu já li esse livro inúmeras vezes, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Livro por Jonathan Edwards. O famoso sermão de Jonathan Edwards mudou a vida dos que o ouviram. Este avivamento ilustra em detalhes o sofrimento dos pecadores no inferno e a ira de um Deus indignado, mas misericordioso com os seres humanos. Mesmo sem ênfase dramática, o autor impactou os ouvintes de forma extraordinária que tinha como objetivo ultrapassar a moralidade e abrir os olhos dos pecadores. Esse livro é muito bom. Ele faz várias ilustrações dentro do livro, trazendo para a nossa realidade. E é muito interessante porque os pontos que ele cita, eu não vou dar spoiler porque você vai ler. Inclusive, esses livros que eu estou citando, alguns deles têm PDF gratuito na internet, ok? E assim, são várias maneiras das pessoas abençoarem. São livros cristãos que nós temos acesso de forma gratuita muitas das vezes. Então, esse Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele está disponível em PDF, né? Só você procurar aí no Google, você vai encontrar fácil, né? E esse livro ele é muito bom. Ele fala de uma maneira séria, né? Daquilo que muitas vezes nos paralisa mediante a nossa caminhada e as consequências dessa paralisia. Então, vale a pena a leitura. O próximo livro é Amar e Servir, do pastor Costa Neto. Gente, tem uma frase desse livro que me deixou completamente impactada, né? O autor diz assim: servir foi a maior riqueza que Deus fez nascer e crescer na minha vida. E a frase do livro, quando eu li, que me marcou, é que o pastor Costa Neto, ele diz assim no livro, só esse spoiler, tá, gente? Que no reino de Deus, ninguém é reconhecido pelas nomenclaturas terrenas. Ninguém é reconhecido como pastor, ninguém é reconhecido como missionário, ninguém é reconhecido como diácono, mas todos são reconhecidos como servos. E é um livro leve para você realizar a leitura, é um livro bom que ensina o real significado do que é servir
né? E ensina vários outros aspectos de como você servir dentro da sua igreja, como você ser útil no lugar onde você é plantado, né? É um livro que te disciplina acerca de como fazer e do que fazer também. É um livro muito bom, vale a pena a leitura. Amar e Servir, do pastor Costa Neto. E o último livro é A Formação de um Discípulo, livro por Kate Phillips. Quando Jesus cumpriu sua missão entre os homens, ele se fez servo de todos, curando os doentes, cuidando dos abatidos e pregando o evangelho às multidões. Em tudo isso, concentrou-se na tarefa de fazer discípulos, pessoas que aprendessem dele e seguissem seus passos. Após sua morte e sua ressurreição, antes de subir no céu, disse a seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. A formação de um discípulo levará ao padrão de compromisso estabelecido por Jesus para que você produza este mesmo padrão. É um livro fabuloso. Também é um livro leve, mas que te ensina bastante sobre o discipulado, o servir, o obedecer à palavra de Deus, a importância de você aprender sobre a palavra de Deus e sobre aqueles que têm um pouco mais de instrução, que são os nossos líderes, né? Muitas vezes a gente, né, por ignorância ou por qualquer outro motivo, a gente fica relutante de receber uma nova informação, um novo aprendizado. Nós podemos nos perder achando que nós já sabemos muito, nós sabemos de tudo, mas esse livro é muito bom, porque de uma maneira simples e prática, ele nos instrui que nós precisamos aprender sempre, em todo o tempo. E que aprendizado nunca é demais, né, gente? Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que possam ajudar ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento, porque tem colaborado bastante durante a minha caminhada. Eu citei alguns livros para vocês que são particulares da minha humilde biblioteca. Eu não posso chamar assim ainda, porque não tem a quantidade que eu gostaria que tivesse. Porém, é um acervo que eu tenho com muito carinho. E assim, ler, né, a leitura da palavra, ela é indispensável. Entretanto, os livros nos auxiliam tanto para compreensão da leitura da palavra, quanto para as nossas dinâmicas do dia a dia. Então, leiam. Tenham prazer na leitura. Muita gente diz que não gosta de ler, sabe? Que eu tenho preguiça, eu não entendo. Mas se você não começar lendo, você não vai pegar o gosto, né? Então, é isso. A dica de hoje, livros. Nas férias, aproveitem. A gente que mora aqui numa região, né, de praia, uma região praiana, fiquem à vontade nas praias, levem seu livro, seu guarda-sol, ouçam o som do mar e façam aquela leitura maravilhosa. Aproveitem as férias de vocês de uma maneira que possa agregar também, né? Porque a gente pode descansar e aprender ao mesmo tempo. E agora, aquele momento que todo mundo espera, o momento do nosso bate-papo, chegamos ao momento, eu acho quase que certeza que é um momento que os nossos convidados mais gostam, né? Os nossos ouvintes mais gostam, porque nós tentamos trazer para eles, né, assuntos de relevância, assuntos que nos inspiram, assuntos que nos ensinam, principalmente aos cuidados espirituais, mas nós também trazemos assuntos para o nosso cuidado físico. Então, hoje aqui comigo está a Fernanda Araújo. Prazer, Fê, seja muito bem-vinda. Ela que tem várias características, uma pessoa formada, professora de história, né? Ela é psicóloga também e é ministra de dança. Eu tive o prazer, né, de ter a Fernanda como professora da minha filha, né? E conheço a Fernanda também do ministério anterior, de onde eu venho, e posso afirmar para vocês que é uma mulher de Deus, uma pessoa muito competente nas suas áreas e que com certeza vai agregar muito ao programa de hoje. Lembrando que vocês podem interagir com a gente através do nosso Instagram, né, que é o @radio.interativa, e também mandar mensagens para o nosso WhatsApp, 22
997392852. 997392852. Então, vamos lá, Fê, falar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente tem visto bastante crescimento nas igrejas, né, a propósito. Antigamente eram poucas as igrejas que nós poderíamos assistir ao ministério de dança, mas a gente assiste, mas muitas vezes a gente não compreende o que está por detrás, o que seria, porque não é só dançar, né? Então vamos lá, à luz da Bíblia, o que nós podemos entender sobre a dança e o ministério de dança? Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes, agradecer a Deus por essa oportunidade, a Michela, ao Marcelo, de estarmos aqui conversando com a Michela para entender um pouquinho. O nosso coração arde por missões, então todo projeto missionário que me convidam, eu sempre me lanço, sempre tento estar participando, porque eu amo missões ardem em meu coração. Então, eu nunca imaginei estar numa rádio, é novo para mim, mas estamos aqui porque o trabalho é muito bonito e tem um grande significado. A primeira pergunta, né, sobre a luz da Bíblia, sobre a dança ela é uma adoração. Né? A dança, o significado de dançar para o Senhor é adorar ao Senhor como uma das possibilidades de adoração. Nós temos no livro de Êxodo uma passagem muito conhecida de Miriam, que adora o Senhor através de danças com seu tamborim, levando todas as mulheres a exaltar aquela vitória de terem sido protegidas pelo Senhor. Então, toda vez que a dança aparece na palavra, ela traz essa ideia de um agradecimento genuíno, aquele agradecimento que vem do seu coração profundamente ao Senhor. Também fala na passagem no segundo livro de Samuel, quando Davi ele dança com todas as suas forças. Na palavra não diz assim, tudo na palavra é intencional, né? Toda palavra contida na Bíblia tem uma intenção. Então, quando Davi, um grande rei, ele não coloca-se que ele dançou apenas. Ele dançou com todas as suas forças. E ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele quis expressar a sua adoração, o seu agradecimento, que a presença do Senhor, através da arca do Senhor, estava ali, ele dançou com todas as suas forças. Então, ele quis expressar a sua adoração com todas as suas forças ao Senhor. Então, à luz da Bíblia, a dança, ela vem trazendo essa questão da adoração. Nós somos usados de várias maneiras. Existem pessoas que louvam com a sua voz, pessoas que louvam com seus instrumentos e pessoas que louvam através da dança. E é lindo a gente perceber as maneiras que nós podemos utilizar para adorar o Senhor. Você veio falando comigo, né, antes de entrarmos ao vivo, que antigamente era mais reduzido, né, o número de performance de dança dentro da igreja. E aí eu lembrei também, você falou das mãos, aí eu lembrei também, né, que muitas pessoas adoram ao Senhor usando as mãos, que hoje em dia está crescendo para honra e glória do nome do Senhor, que são as libras também. Sim. E a gente precisa entender e retirar as maneiras de adoração de uma caixinha, né? Que eu só adoro ao Senhor quando eu vou para a igreja e louvo. A gente precisa entender que a adoração ao Senhor, ela precisa ser dada desde o momento que nós acordamos. Então, assim, dançar nada mais é, né, do que se expressar. E é uma das inúmeras formas que nós podemos adorar ao Senhor. Toda forma de expressão, de você poder falar para o Senhor, se expressar, explicar o que você sente, né, como Davi, com todas as suas forças, ou como Miriam, com muita alegria, ou com a sua mão levantando na hora de uma adoração, todo movimento para o Senhor é muito bem-vindo. E qual é a importância do ministério de dança na igreja, Fê? O ministério, todo trabalho na igreja, ele precisa de um formato, né? Nós temos o louvor na igreja através das vozes dos instrumentos, em que os ministros de louvor, eles precisam ter ensaios, eles precisam se capacitar, precisa ter uma organização.
eu gosto muito de pensar na intenção. Qual a intenção que você tem de tocar um violão, de tocar uma guitarra? Qual a sua intenção? Então, há esse compartimento, há esse local onde eles aprendem, se capacitam e chamamos de Ministério de Louvor. O Ministério de Dança vem com o mesmo formato. A importância das pessoas entenderem para que foram chamadas, de ser explicada a essas pessoas a importância da dança, como dançar, por que dançar, como se vestir, como se portar, tudo isso, ele vem nesse formato, onde a pessoa pode se sentir inserida, pode se sentir num território. Então, quando a pessoa se sente num território, ela se sente pertencente àquilo. Então, por isso é muito importante formar um ministério, para que todas as pessoas que queiram trabalhar com aquele formato possam estar inseridos. A gente tem o mau hábito de muitas vezes julgar o que acontece dentro da igreja. Eu digo o ser humano, né, no modo geral. E muitos não compreendem e julgam a dança. Mas você falou algo que é muito importante, né? É alcançar aqueles, né, que por algum motivo não se adequam, ou não se encaixam, ou não se identificam com outros ministérios. Então, a igreja, como sendo a noiva do Senhor, como sendo o corpo do Senhor, precisa abraçar a todos. Então, o Ministério de Dança seria mais uma das formas... Mais uma forma da pessoa estar inserida. Porque se a pessoa ela não tem um dom, com uma voz muito bonita, e não quer aquilo para a vida dela, mas ela gosta de dançar, ela pode estar inserida. Então, por muito tempo, o formato das igrejas ficou muito engessado. Só pode ser dessa forma ou daquela forma, mas nós podemos observar a multiforme graça de Deus nas diversas formas de adoração. Então, às vezes eu trabalho, vocês adoram ao Senhor aqui com o trabalho nessa rádio. Então, os missionários estão lá na África. Qual o nome deles mesmo? Roberto e Simone. Roberto e Simone. O trabalho que eles fazem lá na África é uma adoração. Então, existem várias formas de adorar. Então, por muitos anos, e glórias ao Senhor que Ele permitiu que isso fosse um pouco modificado, hoje nós temos formas diversas de adoração. Todo serviço, como você indicou esse livro sobre o servir, né, do Costa Neto, do pastor Costa Neto, ele é muito bem-vindo ao Senhor. Cada serviço, seja ele qual for, não existe um serviço pequeno ou um serviço grande. Existe a motivação do seu coração para fazer aquele serviço. Excelente. E o que é ministrar através da dança? Os movimentos da dança é o que é o mais importante. Não se movimento, se a pessoa tem muita capacidade naquele movimento, não é isso. Como eu posso dizer que a oferta da viuvinha, que foi uma oferta aos olhos humanos pequena, mas para o coração do Senhor, que olha o coração, foi a maior oferta daquele momento. Mesma coisa é a dança. A dança você não precisa ser a maior bailarina ou a primeira bailarina do corpo de baile de algum teatro municipal de uma cidade para estar dentro de um ministério de dança. Você poder ministrar com seus movimentos, porque o que importa é o movimento. O Espírito Santo, ele se move. Então, toda a palavra do Senhor vem trazendo o Espírito Santo não como uma pessoa que está parada, inerte. Ele está em movimento. Então, o movimento, ele traz a presença do Espírito Santo para aquele lugar, ele convida o Espírito Santo para aquele lugar. Então, o movimento, ele traz isso para a gente. Então, quando vem a dança, esses movimentos de dança, sejam eles através de tecidos, através de instrumentos, ou apenas com o seu próprio corpo, ele vem trazendo essa ideia do mover do Espírito Santo através da nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele move através do nosso corpo e nós podemos auxiliar as pessoas também a entronizarem esse mover do Espírito Santo na vida delas também, no momento da adoração. E o que a expressão dança profética significa? Tudo que é profético está trazendo algo que ainda não é real. Eu estou profetizando, eu vou profetizar sobre esta rádio, que ela vai chegar ao alcance das cidades locais,
da região dos lagos. Depois eu vou profetizar em nome de Jesus que essa rádio alcançará o estado, para que todos possam conhecer esse trabalho que acontece na África. Eu estou profetizando algo que com certeza já é do coração do Senhor, mas que nossos olhos humanos ainda não veem. Então, o que é profético é eu anunciar as coisas vindouras do Senhor. Então, quando eu profetizo através da dança, eu profetizo a presença do Senhor, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo através daquela música. Toda vez que eu pego para montar uma coreografia, o primeiro passo é você ler a letra daquele louvor. Qual foi a intenção daquele louvor? Do que se trata o louvor? Não é sobre apenas os instrumentos, sobre a melodia, é sobre a letra. O que está escrito ali? Qual a intenção daquele louvor? Fala sobre o quê? Como esse louvor que você trouxe, Colossenses, né? Colossenses 1. Então, qual a intenção daquele louvor? Então, qual vai ser a intenção que a gente vai estar colocando, empenhando naquela dança? Aí você monta uma coreografia baseada não apenas nos ritmos, mas sim na letra. Então, tudo na dança tem uma intencionalidade. Então, quando a gente monta uma coreografia, a gente pensa no louvor, pensa em qual vida queremos alcançar. Então, tudo isso é profético. Não existe nada ainda, mas nós profetizamos. Quando nós montamos, nós fazemos há 11 anos um encontro de adoradores através da dança e das artes, onde se reúnem ministérios de louvor, de circo, teatro, tudo que envolve a arte. Quando nós começamos esse trabalho, eu estava passando em Cabo Frio, vi uma placa em Cabo Frio, um outdoor, falando sobre o Encontro Internacional de Dança, e dança secular. E aí eu olhei e falei assim, poxa, se nós reuníssemos todos os ministérios de dança, seria muito interessante. E eu levei aquele sonho pro papel, convidei os ministérios e agora fazem 11 anos que realizamos esse encontro. E vem ministérios com todos os formatos, vários ritmos. É lindo. E todas as pessoas que participam nas suas igrejas e que queiram participar, nós chamamos de EADA, né, que é o Encontro de Adoradores através da Dança e das Artes. E é muito lindo. E teatro também. Uma vez foi um grupo, é daqui de Arraial, da Metodista, eles levaram circo. Foi a coisa mais linda. Então, tudo isso ajuda a evangelizar. Aquela pessoa que gosta de dança, mas não quer ir para a igreja para sentar e ouvir uma palavra do Senhor, tá? Ainda tem muita coisa para quebrar, para chegar num ambiente de igreja. Ela senta num evento como o EADA e vê vários ministros de dança, várias igrejas. Em toda a ministração está sendo empenhada a palavra, a adoração, tem mover do Espírito Santo. A pessoa é alcançada. Então, tudo isso junto, nós podemos chamar assim. Eu posso dizer que o EADA é bênção. É uma bênção. Gente, é algo realmente da parte de Deus. E toda a ministração, só de falar eu fico toda arrepiada. E todos aqueles movimentos, a gente sente a presença de Deus através da adoração no ministério de dança, né? É algo muito lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, fica lá em Cabo Frio, na Eclésia de Cabo Frio ainda? Sim, acontece na Eclésia de Cabo Frio. Aí depois a gente vai passar seu contato para quem quiser pode já buscar para saber, porque de fato, gente, é um momento muito inspirador em Cristo e é algo muito bom de você que não, eu não danço, tá? Eu fui para assistir da última vez, mas é algo maravilhoso da parte de Deus. E na sua opinião, Fê, para fazer, você falou até um pouquinho já sobre isso, mas para fazer parte desse ministério precisa ser um dançarino? Não precisa, não é necessário. É necessário a pessoa querer participar, ter aquela vontade. Não precisa ser formado em dança. A maioria das pessoas não são formadas em dança. Geralmente as pessoas que são formadas em dança, têm um entendimento maior, acabam sendo os coreógrafos, né? Os professores, porque há necessidade, como em qualquer ministério. Aí voltando para o Ministério de Louvor, porque é o ministério mais próximo assim da dança, né? Eles precisam ter o tempo de ensaio. Eles não chegam no culto de domingo ou durante a semana, as igrejas que possuem culto na semana,
sem um louvor pré-estabelecido sobre um ensaio. Eles ensaiam. A pessoa que toca teclado, ela não toca teclado num domingo na igreja e só vai tocar novamente no outro domingo. Não acontece assim. As pessoas, elas se comprometem. E quanto mais elas se dedicam, quanto mais elas se entregam, mais é acrescentado do Espírito Santo do Senhor sobre a vida daquela pessoa. E na hora de tocar aquele teclado, mais de Deus vai ser sentido através da vida daquela pessoa. A mesma coisa é um ministério de dança. Você não precisa ser uma bailarina ou um bailarino formado, mas você precisa se dedicar àquilo. Então vai haver um momento de ensaio, vai ter um momento de aula de dança. Muitos ministérios têm aulas, não apenas ensaios. Outros ministérios, eles apenas ensaiam. E através desse ensaio você vai se capacitando, cada vez você fica melhor, você se sente melhor, seu corpo fica mais preparado para aqueles movimentos e você se aperfeiçoa. Então tudo que você faz para o Senhor, você não pode... Por que quando lá na dança secular, muitas pessoas elas participam de competições, tem pessoas que ganham até valores financeiros, né, por competições, por ficar em primeiro lugar. Existem vários tipos de competições e pessoas que se dedicam àquilo se torna tipo uma profissão e são remuneradas. E para o Senhor as pessoas não podem fazer de qualquer maneira. Sim. Eu vou fazer para o Senhor, então eu não preciso ensaiar. Não, para o Senhor nós precisamos dar o nosso melhor. Nada que temos, como a sua palavra no início, né, a sua meditação no início do programa, nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor em todas as áreas. Seja na área, se eu trabalho na cantina da igreja, eu vou dar o meu melhor. Cada dia eu vou querer inventar uma coisa diferente para a cantina. Se eu trabalho no departamento infantil, vai ser o melhor, não o melhor departamento infantil, mas o meu melhor. O que tiver nas minhas condições de fazer, de aprender. Tem um congresso de departamento infantil, eu vou me inscrever. Hoje, na minha igreja local, eu trabalho com mulheres. Então, tudo que há de mulher, eu me inscrevo. Eu quero aprender, eu quero conhecer mais dessa área. Eu quero me capacitar cada vez mais nessa área para eu poder exercer cada vez na minha melhor condição esse chamado. Então, a mesma coisa é a dança. Quando eu vou dançar, eu não posso dançar de qualquer jeito. Eu tenho que me preparar. Como um ministro de louvor, a pessoa vai ministrar o louvor no domingo à noite, ela não pega para ler a palavra, se o culto é às 7, às 6. Não, ela está se preparando, se consagrando durante o tempo necessário para aquele momento. Então, a mesma coisa é o ministro de dança. Não precisa ser bailarino formado, nem ter a melhor performance na dança. Precisa, sim, ter a maior entrega. Se eu colocar uma pessoa para dançar que busca muito ao Senhor, que entende o que ele está fazendo naquele lugar, qual a intenção de cada movimento que ele está empenhando, e pegar o maior bailarino que existir e colocar a mesma música para ser ministrada, as pessoas vão receber muito mais daquela pessoa que se entregou para o Senhor do que qualquer coisa que foi feita pela performance do homem. Porque não é o homem, é a sua entrega e o mover do Espírito Santo através da sua vida. Sensacional. Conversamos também, citamos isso já aqui, que antes a igreja pouco falava, né, sobre o ministério de dança. Pouco a gente via ministrações de dança e ainda, para a glória de Deus, ampliou mais um pouco a visão. Mas como que pode ser rompido esse, chamar de tabu, né, sobre a dança dentro da igreja? Quando eu pensei em dança a primeira vez na igreja, foi há cerca de 17, 18 anos atrás, e era muito fechado. Eu não conhecia, existiam, mas eu não conhecia nenhum ministério de dança. E era algo assim que eu pensava ser completamente impossível acontecer. E com o passar do tempo, eu fui procurando. Como eu falei, eu gosto muito de me capacitar. Então, eu fui procurando lugares que eu pudesse me capacitar nessa área. E eu encontrei o Ministério de Dança de Belo Horizonte.
que tinha uma pastora, que hoje ela já está no Senhor, chamada Gisela Matos, e eu aprendi muito com ela, e são os profetas da dança. Eles são pessoas muito comprometidas. Ela fez uma academia para pessoas que quisessem aprender, ministérios que quisessem aprender a dançar. E ela capacitava, fazia seminários. Ela era uma mulher diferenciada nessa área. E com o passar do tempo, eu fui vendo a abertura de igrejas. Hoje eu não vejo mais esse preconceito. Eu vejo também igrejas que não querem trabalhar. E nós também precisamos entender que não é a visão daquela igreja. Aquela igreja não quer trabalhar, não gosta, enfim. E essa multiforme graça do Senhor, ela também cai nesse momento, ela serve para esse momento. Se eu sou uma pessoa que eu quero muito dançar, eu quero ser uma ministra da dança, existem várias igrejas em vários formatos que empenham a dança. Então eu vou para uma dessas igrejas. Talvez eu não precise ficar brigando muito na igreja que eu estou, ou a igreja de A ou B que não tem dança. Amém, mas tem todas as outras igrejas que possuem dança, né? Então, nós precisamos entender que a dança, ela vai, cada vez mais, ela vai sendo inserida. Eu gosto de pensar que cada vez mais nós estamos tomando posse do que é do Senhor, porque a adoração é do Senhor, os movimentos são do Senhor. Então, por muito tempo, foram distorcidos pelo mundo, distorcidos pelas práticas que não nos pertencem, distorcidos como tudo, como a música foi distorcida, enfim, tudo foi distorcido, né? E hoje nós estamos tomando posse novamente do que é do Senhor. Então, se você adora, a sua igreja não adora, respeite a sua igreja. Se você adora com dança, respeite a sua igreja, permaneça na sua igreja, entenda o que o Senhor tem para você na sua igreja. E se você é de uma igreja que tem a dança, se lance na dança. Amém. Fê, vamos... a hora passa muito rápido, né? Eu queria ouvir um pouquinho de como foi que você introduziu nesse ministério. Como foi que o seu primeiro contato, como foi a sua experiência, né, no Ministério de Dança? Eu danço desde 7 anos de idade. Não quer dizer que tenha muito tempo. Eu danço desde os 7 anos de idade e gosto muito da dança. A dança sempre fez e faz parte de quem eu sou. Então, quando eu estou em casa e quero adorar, geralmente é dançando. Eu coloco um louvor e de um cômodo ao outro eu vou dançando e volto dançando. A dança, ela está em mim. E quando eu me converti, eu queria muito poder expressar através do que eu sabia. Eu não sabia. Eu até participava do Ministério de Louvor da minha igreja, por quê? Porque nós estávamos começando o início de obra assim, né? Você todo trabalha mundo faz um pouquinho. Tudo. Eu chegava, eu recebia as pessoas dando a paz do Senhor quando as pessoas entravam. Quando todas entravam, eu já subia no altar para estar participando do louvor. Quando acabava o louvor, eu descia para o departamento infantil. Acabava o departamento infantil e ia para a cantina. Então a gente trabalhava em tudo, mas era a necessidade da obra. Mas louvar com a minha voz não é propriamente dita, né? Algo assim, tanto que, para a glória de Deus, Deus honrou e enviou os ministros de louvor para a glória de Deus. E eu queria muito que tivesse a dança. E uma jovem veio conversar comigo quando soube que eu dançava e que a gente podia tentar introduzir. E nós fizemos o primeiro ministério de dança. A gente ainda estava na igrejinha da Praça do Adolfo e foi muito bom. Nós fazemos vários eventos para jovens naquela quadra da Praça do Adolfo. Isso há 17, 18 anos atrás. Ontem. Ontem. E a dança foi... Eu orei, a gente orou muito para a primeira apresentação, porque era algo extremamente novo. Novo para mim, porque eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E na hora da apresentação foi um mover tão intenso, tão intenso. Pessoas batizadas, pessoas recebendo dons do Espírito Santo, pessoas sendo vivificadas, que eu senti como se fosse uma confirmação.
E aí, com o passar do tempo, o ministério chamava Ministério Adoração, era o nome provisório, e depois passou para o Ministério Eclesiastes, e que já está há anos, né, trabalhando tanto em Arraial como em Cabo Frio, agora em São Pedro, em São Gonçalo. Nós trabalhamos dessa forma, sempre com o maior alvo, que é o EADA, que é o encontro de dança, mas nas ministrações locais de culto, né, geralmente cultos, congressos, cultos de virada de ano. Aí pedem a nossa líder, que é a Daniele, né, para estar mostrando, fazendo alguma coreografia, e ela monta e prepara todo esse mover. Sensacional. E compartilha com a gente algumas experiências que você já teve em Deus durante uma das suas performances, das suas ministrações. Eu recebi cura, na minha vida, cura, tem até uma foto desse dia, quando eu joguei meu lenço para o alto e o lenço foi descendo, e foi naquele exato momento, o mover, eu recebi cura emocional de circunstâncias que eu estava vivendo naquele momento. E foi um congresso de mulheres, foi o primeiro congresso de mulheres aqui de Arraial do Cabo. E naquele dia, ministérios foram formados, teve uma pastora que ela recebeu a confirmação do ministério dela, de louvor, que era a pastora Raquel, e ela era só Beck naquela época, e dali para frente ela passou a ser ministra de louvor da nossa igreja, e pessoas que estavam voltando para o Senhor, tudo isso no mesmo congresso. E foi quando nós saímos do adoração e passamos para o ministério eclesiástico, foi nessa transição. E também eu lembro de um senhor que recebeu o dom de línguas, foi batizado pelo Espírito Santo. Então, assim, são moveres impressionantes. Pessoas que são resgatadas, muitos jovens resgatadas do mundo das drogas, que encontram, às vezes, no hip hop, às vezes num outro tipo de dança. Eles são resgatados e começam a ser inseridos na igreja, têm uma identidade. Porque não é só o balé clássico, né? São vários tipos de dança, vários segmentos, né? Estilos de dança que são implementados na igreja. E tem sempre algum para que você possa participar. Então, resgata pessoas. Conheço jovens que foram resgatados, sentiram que tinham alguma coisa a ver. Ah, não, tem alguma coisa a ver comigo. Então, se identificam, né? Sentiram de uma forma, a pessoa se sente, se identifica e se sente acolhida, né? Sim. Através da dança. Eu faço missões no Haiti, né? Todo ano nós temos essa honra de participar desse projeto missionário no Haiti. E não há nada, e como na África também, né? Que é aqui da ONG, o projeto principal, não há nada mais lindo do que você chegar nesses países e você ver a dança. A alegria, né? A alegria dança. de adorar o Senhor através da dança. É algo contagiante. Você pode nunca ter dançado, mas se você chegar num culto no Haiti, você não consegue ficar parado. Porque é envolvente. O mover do Espírito Santo é de uma ordem tal que você, quando vê, você já está lá dançando junto com eles. Não sabe, nunca dançou, mas está dançando igualzinho. Então é um mover que contagia. É a alegria de adorar o Senhor através da dança. E você, né? Você, pessoalmente, né? Você conseguiria negar o seu dom de dança hoje em dia e abrir mão de poder dançar para o Senhor? Não sei, vamos levantar uma circunstância aqui hipotética. A partir de hoje, a Fernanda não vai mais ministrar, não vai mais dançar em lugar nenhum, nem dentro da sua casa. Como seria essa sensação? Como seria? Olha, Michela, eu acho um pouco difícil isso acontecer, porque mesmo que Deus me dê um outro trabalho para estar realizando na igreja, eu dançava muito mais do que eu danço hoje na igreja, porque o trabalho urge, novos trabalhadores chegam. Sim. E a igreja é viva, né? Mas assim, na minha casa, eu nunca vou parar de dançar. Então, só se eu tivesse alguma circunstância pontual, e aí seria vontade de Deus sobre aquilo. Então, se for a vontade de Deus, eis-me aqui, eu trabalho com o que Ele quiser, aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas no meu coração sempre vai ter um lugar para dança. Glória a Deus. E hoje,
hoje, atualmente, quais são os maiores desafios que o Ministério de Dança pode encontrar? O principal ponto de qualquer pessoa que vá montar um Ministério de Dança ou esteja à frente do Ministério de Dança é a vida espiritual dos ministros de dança. É o mais importante. Mais importante do que coreografia, do que pensar na apresentação, é a vida espiritual. Então, toda vez que eu estive à frente do Ministério de Dança, eu sempre deixei esse ensinamento que é seguido, glória a Deus, até hoje. Nós precisamos ter estudos bíblicos, desafios de leitura bíblica, oração, jejum. Isso é a vida do ministro de dança. Depois desse mover, e santidade, né? Que é indispensável, né? Talvez nem precisasse ser dita, né? Mas a santidade em primeiro lugar, antes de tudo. Essa busca de você buscar a palavra, buscar através do jejum, buscar em oração, estar em comunhão com o seu corpo, estar em santidade, é o principal foco de quem está cuidando dessas pessoas. Eu lembro que teve uma época, aqui em Arraial, eu ainda congregava em Arraial, nós tínhamos 30 pessoas no Ministério de Dança. Uau. E a maioria era adolescente e jovem. Então, eu precisava abraçar todas aquelas pessoas, a maioria eram meninas. Todas aquelas meninas. Então, eu fazia estudos bíblicos. Uma vez por mês, eu dava um livro da Bíblia e uma vez por mês nos reuníamos para poder estudar aquele livro. Cada uma falar o que aprendeu com aquele livro, para saber se elas leram mesmo, né? Sim. Nós temos que ser intencionais em tudo que fazemos e temos responsabilidade naquilo. Então, quem está à frente de um ministério de dança, antes de pensar na roupa, na coreografia, na música, como vai ser o impacto da apresentação, primeiro, se preocupar com a vida daquela pessoa. Esse é o nosso maior desafio. A Bíblia já diz, em Mateus, que com o passar do tempo as coisas estariam esfriando, as pessoas estariam esfriando. E eu consigo ver nitidamente como que essa palavra se torna mais real a cada dia que passa. Às vezes você fala sobre missões, a pessoa vai te olhar e não vai entender muito. Geralmente vai criticar, você está fazendo missões lá na África. Quando eu falo que eu estou indo para o Haiti, você está indo lá para o Haiti, geralmente essa pessoa não faz nem dentro da casa dela. Mas ela, então, não tem como entender por que eu estou indo ao Haiti. Então, cada vez que passa, as pessoas estão se esfriando mais. Então, nós temos que estar nessa contramão, fazendo com que essas pessoas busquem mais, que essas pessoas leiam mais a palavra, jejuem, aprendam por que elas precisam fazer isso. Não fazer só porque tem que fazer, como se fosse uma coisa religiosa, mas fazer porque através dessa circunstância você se aproxima mais do Senhor. Aí sim você tem uma pessoa com grande potencial para estar inserida em qualquer ministério. E aí, como nós estamos falando de dança, empenhada, lançada, capacitada para estar exercendo as suas funções. Colocar a intenção principal, né? Sempre. Que é Cristo. Tudo, eu sempre, onde eu estou, em qualquer frente de trabalho, eu sempre falo a mesma coisa acerca da intenção. Tudo é a intenção do seu coração. Deus, ele não vai olhar o que você está fazendo. Às vezes a gente olha, a Fernanda faz tanta coisa, mas ninguém vê a intenção do meu coração. Às vezes a intenção do meu coração está em mim. Inclusive, Jesus, quando voltar, falará para muitos. Você pregou no meu nome? Não te conheço. Então, qual era a intenção do coração dessa pessoa que pregava e Jesus nem o conhecia? Então, a intenção do coração é o que importa. Não importa se ninguém está vendo. O que importa é a intenção do seu coração. Então, o que é mais importante é nós sabermos o que eu quero acerca desse trabalho. Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, que roupa linda. Nossa, que pessoas que dançam certinho, não erram um passo. Ou quero que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Sejam tocadas pelo mover. Possam ser curadas, possam ser libertas. Então, tudo é o que você quer com o que você faz. E sempre a intenção de buscar ao Senhor, colocando o Senhor na frente. Ser exaltado o Senhor. Porque também acontece muito em ministérios, não só de dança, né? Mas, como falamos do de dança, a questão da vaidade. Né? Quando alguém chega e fala assim, nossa, Michela, como você dançou bem essa noite. Agradeça e glorifique ao Senhor. Você não vai ser grossa com a pessoa, Sim. mas você fala assim, glória a Deus. E você fala, Senhor, esse louvor é para o Senhor. Então, a gente tem que quase não aparecer. Sim.
mas a pessoa não esquecer da cura que recebeu. Sim. Entende? A intenção é sempre essa. Amém, Fê. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Eu gostaria, sim, que vocês sempre olhem para Jesus, porque por muito tempo a gente tem olhado para homens, como você falou dos louvores, né? O louvor, as músicas são para exaltar, eu vou ganhar, eu vou ser vitorioso, vão ver que eu ganhei, e não é muito por aí. Então, nada que fazemos é para exaltar a homens nem pessoas. Nós fazemos tudo o que fazemos, seja em qual área que você possa estar trabalhando na sua igreja ou sonhando em trabalhar na sua igreja, faça para o Senhor. Todos os dias, pense na sua vida de devocional ao Senhor. Nada vale mais do que uma vida de busca e entrega ao Senhor. Amém. E quem quiser saber mais do EADA, como é que faz? Eu posso deixar o meu contato contigo. Sim. Ou me buscar no Instagram, Sim, né? Que sim, você pode postou. deixar seu Instagram também. Sabe de cabeça seu Instagram? Não. Mas você compartilhou. Eu compartilhei no nosso Instagram. Lá no Instagram da nossa rádio também tem. Peraí. Pode me procurar por lá, que a gente marcou a Fê lá. Né? E a gente vai deixar mais pra frente, né? Informação também sobre a feira. E quem quiser entrar em contato, o nosso Instagram, vou repetir, é @radio.interativa. Né? Lá tem a informação sobre a vinda da Fernanda aqui. E eu posso deixar meu zap também. Pode deixar Posso seu falar? zap. Pode. É DDD 22 98846 2190. E aí, vá até a Eclésia de Cabo Frio, assista. Gente, olha, vocês vão sentir a presença de Deus nas apresentações, porque é sobrenatural. É algo que gera um impacto na gente, sim. E, infelizmente, eu falei pra você que passar rapidinho, o nosso programa vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais novidades, em nome de Jesus. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. E lembrando que o nosso programa tem a reprise às 17 horas. Você que não conseguiu pegar do início, que perdeu a nossa meditação, a nossa reflexão, as dicas que foram boas pra caramba sobre leitura, assiste novamente às 17. E a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você ouviu o programa Interação Feminina. Gente, acabou. Aperta ali, Marcelo, por favor. Deus abençoe. Fica com Deus.